Oi, hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020, e uma escritora super tradicional por aqui, Clarice Lispector, que retorna com mais uma coletânea, dessa vez A Via Crucis do Corpo, e começamos com a primeira história aqui presente, Miss Algrave. Ela era sujeita a julgamentos, por isso não contou nada a ninguém. Se contasse, não acreditariam porque não acreditavam na realidade. Mas ela, que morava em Londres, onde os fantasmas existem nos becos escuros, sabia da verdade. Assim começa Miss Algrave, escrito por Clarice Lispector, que conta a história desta mulher, que tem uma característica muito importante: ela é super pudica. Sim, ela tem certos horrores aos desejos infinitos, principalmente os desejos carnais. Sim, digamos que ela ficou pra titia, ela não casou até agora. Sim, ela está naquelas de... ela sente realmente horror a tudo que meio que conduz isso ao contato íntimo entre as pessoas. Aliás, não precisa ser quase contato apenas íntimo, qualquer um pouquinho mais de contato entre um homem e uma mulher já causa arrepios em seu corpo. Pois é, mas você sabe onde essa história vai dar, né? Quem muito fala mal de alguma coisa meio que deseja. Digamos que é o que vai acontecer aqui com a senhorita Algrave, com certeza. Obviamente, uma mulher que vive em Londres. E será que a gente pode contar que temos aqui uma situação mais para as londrinas? O que eu quero dizer com isso é que lá em Londres o pessoal é mais pudico, por isso que essa mulher é meio assim. Talvez se a história se passasse aqui no Brasil, não, isso não aconteceria. Bom, acho que não, né? Na verdade, quem se retrai em qualquer lugar do mundo. Mas de qualquer forma, sim, fica essa questão, né? Se ela não gosta daquilo, pelo menos aparentemente ela diz que não gosta, né? Principalmente para si mesma, com certeza ela está querendo isso no fundo, mas eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto da nossa Clarice Lispector, que veio de longe também, mas é pura brasileirinha. Minha avaliação do texto, pois é, voltamos para Clarice Lispector aqui, quase terminando este belo calhamaço que contém todas as coletâneas de contos da escritora brasileira. Sim, estamos no último livro, se eu não me engano, A Via Crucis do Corpo foi realmente a sua última coletânea de contos, foi publicada acho que em 74 ou 77, agora eu não me recordo, mas depois só temos as últimas histórias presentes no volume, que não se tratam realmente de livros publicados por ela, é mais uma seleção feita pelo organizador aqui deste livro. Enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Estamos quase terminando Clarice Lispector. Quando a gente encerrar esse conjunto aqui de 13 histórias, portanto em todas as próximas 13 segundas-feiras, nós vamos fazer talvez, não sei se em seguida ou esperando mais uma semaninha ou duas, e a gente encerra completamente Clarice Lispector, essa grande aventura de conhecer essa escritora brasileira através de suas pequenas histórias. Principalmente, né? Como eu sempre digo, eu gosto mais dela, quer dizer, eu não li tudo o que ela escreveu em romances, mas realmente ela tem uma pegada um pouquinho diferente nos seus contos, ela é mais objetiva. E por causa disso a gente pode até comentar uma grande característica diferente aqui que a gente encontra nesse seu conto, que literalmente é o primeiro que não foi uma ideia dela, pois exatamente nesse conto e os dois próximos seguintes, as origens dessas histórias vieram do seu editor. Um dia ele telefonou para ela e contou essas 3 histórias, a de hoje e as 2 próximas seguintes. E ela meio que falou, tá, e daí? Bom, ele queria na verdade que ela desenvolvesse, escrevesse, tornasse prosa aquele pequeno resumo que ele passava a ela. De pronto, ela disse, não sou prestada a isso, eu não faço texto sob encomenda. Mas ela confessa, inclusive, num texto introdutório dessa coletânea, que ao mesmo tempo que ela ia ouvindo, negando o desejo do seu editor, meio que o seu cérebro já ia meio que maquinando em como escrever aquela história. O dito e feito, ela acabou também escrevendo por encomenda esses 3 textos. E outra característica importante que a gente deve dizer a respeito desta coletânea aqui, A Via Crucis do Corpo, é que na maioria dos seus textos foi escrito num fim de semana. Esses 3 de encomenda do seu editor e os restantes que estão presentes no livro. Ou seja, características bem diferentes daquela Clarice que a gente já conhece. Porque uma coisa a gente pode dizer a respeito dos textos da escritora. Com certeza, quando a gente olha, vê que é tão exato as palavras, o cuidar em fazer a colocação, principalmente dos seus temas e subtemas, né? Ficar viajando na maionese sobre algum assunto específico, a gente percebe que, com certeza, tudo aquilo não foi
saído de uma levada só. Naquelas, a gente imagina que tudo que Clarice escreveu foi muito elaborado, ou seja, digamos que ela teve uma ideia, fez um texto base, começou a lapidar aqui e ali, mas o final realmente demorou, teve que ser bem maturado. Pelo menos a gente tem essa impressão de tão exato que é os seus textos. Ou seja, quando a gente descobre, né, que, por exemplo, esses contos desse livro ela fez tudo no final de semana, será que a gente pode começar a pensar que, tipo, ela não lapidou direito esses textos? Coisa curiosa. Claro, no decorrer da leitura de todos eles a gente vai poder pensar a respeito de sim ou que não isso realmente aconteceu. Bom, na verdade, essa história aqui é muito simples, realmente um fiapo de história, que como eu já comentei na introdução aqui do vídeo, meio que a gente já percebe o que vai acontecer, né? Quem nega uma coisa, né? Quem desdenha, quer comprar, como diz o ditado popular. É exatamente isso que vai acontecer com essa moça. Ela, moça já um pouquinho com uma certa idade, né? Nas suas casas, acho que 20 anos para cima. Agora não me recordo, ela ditou a idade dela no texto? Não sei, não importa, para falar a verdade. A questão é essa exatamente, ela desdenha muito essas coisas do desejo altamente pudica desde o seu entender do relacionamento entre homens e mulheres, ou seja, aquilo de negar, mas na verdade desejar. E sim, é o que vai acontecer realmente no desfecho da história. Isso aqui a gente pode considerar realmente que é uma grande história por aqui. Posso dizer que é um certo momento que vive esse personagem aqui. Sim, uma coisa que a gente pode perceber também, né? Não há aquela típica epifania encontrada em muitos personagens da escritora. Sim, esse protagonista aqui, esta protagonista, passa por uma mudança no decorrer dessa sua breve história. Mas não é por causa de uma epifania, com certeza, que tudo acontece. Digo isso porque quando a pessoa fica negando muito uma coisa, não é exatamente num dia qualquer, ao acaso, que a epifania geralmente é isso, né? Você está de boa com a sua vida, mas de repente pinga um negócio no seu pensamento que faz você mudar completamente. Agora, quem fica desdenhando uma coisa, obviamente está pensando nisso o tempo todo, justamente. Aliás, nesse conto aqui nós temos vários exemplos de como ela fica completamente incomodada com várias situações onde homem e mulher têm um contato físico, ou menos que isso, e realmente faz com que ela fique com ojeriza do desejo, principalmente, claro, né, o desejo sexual, coisa de corpos em contato. Se ela está pensando nisso o tempo todo, obviamente, não é uma questão de epifania que faz com que ela mude o seu destino por aqui. Enfim, na verdade, a gente chega a essa conclusão fácil, né? Depois de 2, 3 afirmações aqui da narração, que ela não gosta daquilo, é óbvio que ela gosta no fundo sim, vai encontrar um meio de passar a gostar daquilo. Bom, e aí o texto cai numa certa maluquice, porque no começo a gente pode considerar que o texto é numa base real, não tem nada demais. Mas a maneira com que ela acha uma forma de extravasar os seus desejos contidos, reprimidos, para ser mais exato, é uma maneira que a gente fala, peraí, isso está já no campo da fantasia. Basicamente, acho que só teve uns 2 momentos que a Clarice foi por essa pegada. Ela é sempre realista, justamente, né, porque até a sua grande questão do pensamento feminino, da libertação do pensamento e desejo feminino também, só que é o desejo que a gente pode colocar aqui anteriormente, não é o desejo exatamente sexual, como acontece aqui nesse conto. Os desejos anteriores que a gente via nos textos outros da escritora eram os desejos de uma certa liberdade, com certeza, não só a liberdade feminina, mas a liberdade de pessoa que está dentro de um corpo feminino e por causa das questões da sociedade ela é completamente reprimida. Mas a gente tem aqui, obviamente, a personagem que se extravasa em termos do corpo. Como eu disse, por um motivo completamente fantasioso. Até eu dei uma quebrada quando eu comecei a... Quando eu entrei nesse ponto da história, eu falei, que negócio esquisito, né? Não me lembro que a Clarice tinha feito algo parecido, mas tudo bem. Só que isso serve de motivo, claro, para ela se libertar completamente a personagem, e aí tudo bem, é bacana. Mas isso faz com que a história, a partir desse ponto, fique um pouco meio assim, etérea, digamos assim. Porque assim, o personagem que faz com que ela se liberte sexualmente falando, na verdade não dá para definir o que é. Aquilo que foi o que? Talvez, um certo spoiler que eu vou dar para vocês, talvez um ser místico? Pode ser que sim. Você lendo, você vai perceber se aquilo realmente aconteceu, e vamos colocar entre aspas, ou foi uma imaginação completamente que veio da cabecinha dela, também entre aspas, que não dá para a gente entender direito se aquilo
foi apenas um momento, até uma criação de uma epifania para ela, uma auto-epifania. Auto-epifania, será que isso existe? Mas enfim, ela criou na cabeça que ela precisava se libertar. Não dá para entender direito. A Clarice não entra muito em detalhamento a respeito da mudança exatamente. A mudança acontece, a gente meio que tem que completar algumas linhas por ali. Pois o que eu acho que realmente pesava para a escritora era dizer que ela mudou e daí o que acontece a seguir. Claro, é um ponto positivo para o protagonista, a gente não pode negar com certeza, já que ela era tão reprimida. Mas um ponto principal que a gente tem que notar aqui nesse texto é que com certeza se você começa a ler isso aqui sem saber que é da própria Clarice, você pode até pensar que não é dela. O que eu quero dizer é que há muitos textos onde o narrador começa a entrar, fazer uma análise do que está acontecendo, apresentar um tema principal, depois subtemas. Quando você encontra um texto assim, você pode até dizer, puxa, isso tem cara de Clarice Lispector. Mas, pelo contrário, quando a gente lê esse tipo de conto aqui presente, e do jeito que esse narrador está elaborado, você pode certamente não pensar em Clarice Lispector durante todo o decorrer da leitura, porque justamente tem muitas características que não fazem parte do universo dela, pelo menos do que a gente já havia visto em todos os outros contos aqui presentes. Lembrando, né, nós estamos no 68ª pequena história aqui presente, ou seja, realmente destoava um pouco, mas o que vale que sim, realmente chegamos à conclusão do texto e a gente percebe que no fundo, realmente muitas características dela realmente não estão presentes por aqui. Pode dizer, inclusive, no desfecho exato da história. É um final um pouquinho aberto, digamos assim. Também pode soar como esperançoso para a protagonista. Isso vai variar, claro, de leitor a leitor. Você vai curtir exatamente como essa pequena historinha se encerra para ela. Sim, de uma maneira geral, podemos dizer como algo positivo. Ou não, né? Se a gente considerar também do jeito que ela era antigamente, passou por uma transformação brutal, completamente, e do jeito que ela ficou ao final, isso é positivo. Algumas pessoas podem até considerar que não, né? Antes talvez ela fosse feliz, talvez agora ela esteja mais se enganando, né? Aquela falsa felicidade, digamos assim. Isto é possível também, com certeza, numa análise aqui desse texto. Mas, de qualquer forma, sim, a gente tem que considerar que a pegada, talvez, dessa coletânea tem sim a ver com desejos canais e vamos ver muito ainda disso por aqui no livro. Aliás, eu já dei uma sapiada nos dois próximos contos seguintes, justamente porque foram encomendados, eu queria ver se tinha alguma coisa diferente. Realmente, a pegada em relação ao corpo está, sim, totalmente aqui nesses textos. Suponho que nos seguintes também, o que ela escreveu aí sim por sua própria conta e risco. Mas isso a gente vai conferir nas próximas semanas, com certeza. Bom, de todo modo, eu posso dizer que no fundo, eu não gostei muito dessa nova Clarice aqui. Uma Clarice que, claro, já estava entrando na sua última etapa de escrita e de vida também. Podemos dizer que talvez seja a última safra da escritora. E isso acontece com muitos escritores. Realmente, a última safra pode ser realmente fraca. Enfim, não curti muito esse texto, mas vamos dizer que esse será uma base, um modelo de comparação aos restantes, para ver se tudo tende ao mesmo do que está aqui ou fica um pouco mais diferenciado, voltando a ser aquela Clarice que a gente já gosta. Enfim, para Miss Algrave, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Pois então fica combinado para as próximas 12 segundas-feiras voltarmos às resenhas individuais das pequenas histórias aqui contidas em A Via Crucis do Corpo de Clarice Lispector. Sempre lembrando, aqui na descrição do vídeo eu deixo o link para você poder adquirir tanto esse livro aqui que contém todas as coletâneas escritas pela escritora, ou então individualmente apenas o livro A Via Crucis do Corpo. O que você preferir para poder acompanhar junto com a gente aqui o projeto, não tem problema, né? Sempre lembrando, né? Faça uso do link no dia que você for realmente fazer a compra no momento, para ser mais preciso. É o jeito de ajudar o canal com aquela comissãozinha de vendedor que a Amazon me paga, não é? Não sai do bolso de vocês, não. Enfim, amanhã a gente vai para Saki, o autor inglês que sempre é mordaz com a sociedade inglesa, já que esse texto aqui da Clarice se passava em Londres, né? Vamos ver o cidadão que realmente é de lá. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, deixo aqui do lado dicas de outras desenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto nesse ano de 2020. E tchau!